Saudações a todos, aqui quem tá falando é o Gustavo e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a importância da retificação da bitola no nosso sistema ferroviário. Importante salientar que esse vídeo é referente à cadeira de portos, aeroportos e ferrovias ministrado pela professora Jusceline no Instituto Federal do Ceará, campus Fortaleza. Antes de explicar o que é a retificação da bitola, é importante mencionar o que é uma bitola. Galera, a bitola não é um elemento construtivo da nossa ferrovia, é um espaçamento, funciona parecido com o pé direito na construção civil. E basicamente a gente está trabalhando com essa definição. É a distância entre as faces internas de duas filas de trilho e medida a 16 milímetros abaixo do plano de rodagem, ou 5/8 de polegada, como a gente vê no FRA de 2017 como padrão de medida americano, tá ok? Importante salientar que as bitolas também apresentam diversos tipos de medidas, onde a gente tem a de 1435 milímetros como padrão determinado na Suíça em 1907, baseado no padrão europeu, que já estava mais consagrado na época, que seguia um padrão romano do distanciamento entre os sulcos, onde passavam as carroças na época do Império Romano. Obviamente, cada país tem seu tipo de medida, e as bitolas acima da média, que é a internacional de 1435, são chamadas de bitolas largas, as menores, como exemplo, a bitola métrica, que é a marra utilizada no Brasil. Importante também salientar um pouco dessa parte histórica, que as bitolas se modificaram com o passar do tempo. Antigamente a gente tinha bitolas muito maiores para dar maior estabilidade e permitir maior velocidade das ferrovias, quando a gente tinha, pelo menos no quesito trens, estruturas bem menos robustas e calculadas do que a gente tem hoje. Atualmente, com as nossas atuais capacidades, a gente não utiliza mais essas bitolas de 2140, inclusive a bitola de 1600 está entrando em desuso em vários locais, apesar de o Brasil considerar ela como a bitola padrão que a gente tem que seguir. E é importante salientar que ela, inclusive essa de 1600, nasceu como uma maneira de estreitar as bitolas muito largas, e ela era considerada já uma bitola estreita na sua época ali, quando a gente fala de século XIX, tá ok? Importante salientar também que, dependendo do tamanho da nossa bitola, modifica o preço que a gente tem da nossa mega estrutura, a quantidade de obras de artes e também o tamanho dos nossos dormentes, como eu posso mostrar aqui para vocês o diferenciamento entre uma bitola larga e uma bitola métrica no quesito dormente aqui de madeira. E agora, mencionando rapidamente um pouquinho os países, cada país tem sua bitola padrão. A Europa e os Estados Unidos, como havia mencionado, utilizam internacional, o Brasil predomina a métrica, países aqui da África utilizam uma superior à métrica, já existe a Ibérica, que é ali utilizada em Portugal e Espanha, que é uma bitola maior. Então vários países têm seus padrões. E agora eu vou mencionar algumas das vantagens da bitola mais utilizada no Brasil, que é a bitola métrica, em comparação com a bitola que vai ser utilizada como padrão no Brasil, que é a larga. Atualmente quase 80% do Brasil utiliza a métrica, e a grande vantagem é porque ela é mais barata, tem menor resistência à tração. Como ela é uma estrutura menor, a gente tem que se preocupar menos com obras de arte, e no quesito peso também, ela tende a ter volumes menores. Em compensação, quando a gente olha as desvantagens, é literalmente o contrário. Ela, por ter uma menor velocidade e uma menor capacidade de tráfego, acaba ficando atrás da larga, mas como eu havia dito, obviamente a tendência é sempre as bitolas diminuírem um pouco, porque o nosso mecanismo construtivo dos trens está melhorando bastante. E como eu havia mencionado também, a baldeação é algo que a gente tenta evitar, porque não adianta o Nordeste seguir um padrão, o Sudeste seguir outro. Quando a gente for mandar mercadoria de um canto para o outro, ter que trocar de trem, isso é um gasto a mais que deve ser evitado. E em relação a problemas na medida da bitola, eu vou trazer aqui para você um dos problemas muito grande, que é o descarrilhamento. E o descarrilhamento ele é muito comum quando a gente tem um alongamento da bitola. E como a gente pode ver aqui na norma, o máximo que as nossas bitolas podem ter, quando a gente analisa a métrica ou a larga, é de 20 milímetros de alargamento e 5 de estreitamento. Acima disso, a gente já começa a ter que ter algum tipo de manutenção para evitar problemas dessa natureza.
alta. E, seguindo agora também para análise dos dormentes, é importante salientar que esses limites que eu mostrei aqui, de 25, eles têm que ser cada vez mais bem analisados, dependendo do tipo de dormente que a gente usa. Quando a gente está falando de dormentes de plástico, aço ou concreto, os nossos limites são muito menores, porque o risco de descarrilhamento é superior nessas estruturas. Quando a gente analisa o de madeira, ele tem uma folga maior, mas o de madeira, apesar de ter uma maior resistência, teoricamente, a essas deformações, no quesito de permitir maiores deformações na bitola, também não é fora das normas. A gente só tem uma tendência menor a ter acidentes. No caso deles, obviamente, o de concreto e o de aço também tem suas vantagens no quesito de carga, praticidade em vários sentidos construtivos e no quesito ambiental não ter uma quantidade grande de retirada de material da natureza. Show de bola? E falando agora da bitola, é importante salientar que a bitola não é um elemento construtivo. Então, a tendência da bitola é sair do padrão à medida que ela vai ser usada. E o que é que vai manter ela sempre num padrão ótimo, que é o do no máximo 20 milímetros de alongamento e 5 milímetros de estreitamento? São os elementos de fixação que vão manter ela ali. Então, a gente sempre tem que entender que a manutenção desses tipos de elementos é de extrema importância para a gente não ter nenhum tipo de acidente e alargamento ou estreitamento da nossa bitola. E para a gente ter uma noção ainda um pouco maior dos riscos de acidentes, é esse dado que eu tirei da NTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, onde a gente consegue ver que os elementos que mais causam problemas e acidentes de 2006 a 2013 no Brasil são os de via permanentes, entre eles o espaçamento da nossa bitola. 38% dos acidentes são referentes a esse esquema. Quando a gente analisa falha humana, a gente tem menos de 10%, quando a gente analisa interferência de terceiros, menos de 16%. Então, é um elemento que tem que ser muito analisado para a gente poder conseguir diminuir a quantidade de acidentes que ocorrem nas nossas ferrovias. E para fazer isso, a gente tem que entender os limites que a gente tolera. Obviamente, acima de 20 e abaixo de 5, a gente já tem que ligar o nosso alerta. Porém, existem níveis de alerta que a gente tem que tomar como medida. Quando a gente analisa uma bitola a bitola métrica, que é a mais utilizada no Brasil, a gente tem os limites de alerta, que quando a gente analisa uma classe 5, é de menos 6 na bitola média, ou seja, estreitamento de 6, e mais 25 de alongamento. Ou seja, quando a gente tem essas medidas de 6, 25, a gente está próximo da norma, a gente já deve fazer alguma manutenção, mas ela não é imediata, seria uma luzinha amarela. Quando a gente já analisa limites de intervenção, como eu acabei sublinhando aqui, a gente já começa a analisar menos 7, ou seja, um estreitamento de 7 e 28 de alongamento. Nesse caso, a gente já tem uma luz amarela. Precisamos fazer uma manutenção rápida para conseguir voltar a uma operação 100% ideal. Em último caso, a gente tem os limites de ação imediata. Nesse caso, galera, a gente tem que, inclusive, parar as operações da ferrovia para poder fazer a nossa manutenção. Importante salientar que já existe um espaçamento natural entre as rodas e o trilho do nosso trem. Entretanto, quando a gente começa a ter esse estreitamento de menos 9 e a gente ou tem um alongamento de mais 32 milímetros, é sinal claro que o nosso trilho está totalmente fora do padrão normativo que permite àquela ferrovia manter o mínimo de segurança necessária para não ocorrer nenhum tipo de descarrilamento com o nosso trem. Então, por isso que nesses casos a gente tem um limite de ação imediata que necessita uma modificação rápida no tamanho da bitola para continuar com o espaçamento certinho através dos elementos fixadores que a gente mencionou um pouco anteriormente. Show de bola? Então, essas são as medidas a serem tomadas e obrigado a quem assistiu até aqui.